A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, shalom, shalom, shalom. Aqui o mapa da Terra Santa, batido do satélite, né? E aqui o nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, instituição que desde 92 está aqui na região da Zona da Mata Mineira, leste de Minas, Sul Capixaba, ensinando a Bíblia Sagrada. Estamos estudando a Bíblia, agora apresentamos a todos o lançamento último da VB Books, Bíblia Textual. Essa não segue os textos masoréticos em primeira linha. Ela segue o Pentateuco Samaritano, a Septuaginta, que é do ano 270 e 280 a.C., e os rolos da caverna de Qumran, no Mar Morto, que são do ano 150 a.C. até o ano 150 depois de Cristo. E depois desses dois primeiros textos, três Pentateuco Samaritano também, ela então acompanha o texto maçorético, que geralmente é um texto mais amplo. Os outros textos são mais curtos, muita coisa que o maçoreta acrescentou. Então vamos estudando, vamos aprendendo, vamos estudar, aprender. Nós estamos no curso de Teologia e esse curso agora é o básico, nós estamos tratando do curso básico de Teologia. E esse é o livro número 2, eu sou o professor Ilmar Satemeri Kaiser, fundador e diretor do Centro de Bereshit, Ministério Tabernáculo, pertence ao Ministério Tabernáculo desde o ano de 87. Estamos estudando a Bíblia aqui e divulgando a palavra de Deus e o ensinamento. Nada sabemos, ainda estamos aprendendo. Esses tantos anos, comecei a escrever em 1978 e nada sei até hoje. Chegamos agora então à nossa aula que vai dividir o reino. A última aula foi o reinado de Salomão, um reino muito próspero, 40 anos, muitas coisas, muita paz, né? Só no finalzinho do governo dele que teve algumas pequenas guerras. E agora o reino vai se dividir. Morreu Salomão, Roboão é o sucessor, ele vai até Siquém para tomar posse, junto com a tribo do norte, as 10 tribos de Israel, que não tinha separado ainda. Jeroboão vem do Egito, tinha fugido de Salomão, volta e propõe a ele que faz um alívio tributário. Salomão teve que cobrar muito imposto para fazer o templo, né? Um suntuoso templo, mais avaliado, mais de 2, quase 3 trilhões de dólares que Davi reservou para a construção. E ele então dá a resposta famosa e sábia, né? Sábia entre aspas, né? A mais tola das respostas. Ele procurou conselho com os anciãos e eles falaram assim: olha, você faz isso que eles estão pedindo, alivia o imposto, diminui a carga tributária. Foi no jovem o jovem mandou falar o seguinte ditado: o meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo dos meus pais. Foi falar e Jeroboão disse: cada um para a sua tribo, Israel. Nós não temos nada com Judá. E o reino dividiu. Roboão voltou para Jerusalém, ficou só ele e a tribo de Benjamim. E as demais tribos ficaram no norte. Rubem, Simeão, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Ásia, Manassés, Efraim. Ficou tudo na mão de Jeroboão. Nós vamos começar então falando do reino do norte. O reino do norte foi um reino mais depravado, né? Temos poucos reis que se destacam. Esse autor aqui, que é o Wilmington, destacou apenas 6 pessoas aqui nesse reino do norte que tiveram um reinado razoável, né? Ele menciona Jeroboão, que é o primeiro, que reinou 22 anos, Onri, que é o que construiu a cidade de Samaria, comprou de Semer, o outeiro, e daí o nome Semer, Samaria. O Acabe, o Onri reinou 12 anos, o filho dele, Acabe, reinou 22. O Jeú, que reinou 28, foi aquele que cumpriu, esse foi ungido mesmo pelo moço do profeta Eliseu, né? Do profeta Elias, Eliseu. Jeroboão II, que reinou 41 anos. Oséias, que é o último rei deles, que reinou 9 anos e é onde caiu. O império foi derrubado, né? O império assírio, na mão de Sargão II, derrubou o império no ano 722. Então esse reino começou no ano de 931, quando houve a divisão, depois de Salomão. E aí tivemos 19 reis. Jeroboão e Nadab. Vamos falar das dinastias, que teve muito assassinato, né? Vários foram assassinados. Nadab foi assassinado, aí acabou com a dinastia. Jeroboão e Nadab, 24 anos os dois, 22 e 2. Aí vem a nova dinastia, Baasa, e 24 anos, e o Elá, filho dele, 2. Aí mataram o Elá. Aí Zinri ficou 7 dias só, o rei que menos reinou. Era um comandante. Ele, o Onri, era comandante do Elá. Aí o Zinri suicidou, pôs fogo no castelo e morreu. Aí começou a dinastia de Onri, que teve Onri com 12 anos, Acabe com 22, Acasias, que era filho de Acabe, com 2, e Jorão, que era filho de Acabe, também irmão de Acasias, com
12. Portanto, teve 48 anos de dinastia de Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Depois veio Jeú, que matou os dois reis de Judá e o rei de Israel. E ele então teve 28 anos, Joacás, filho dele, 17, Joás, 16, Jeroboão II, que reinou 41 anos, é o rei que mais reinou aqui, né? E depois de Salomão, de Saul, Salomão e Davi, que reinaram 40 anos, juntamente com Asa, Jeroboão II, que reinaram 41 anos. Zacarias, 6 meses, aí dá mais 103 anos, essa dinastia de Jeú, que foi levantado pelo profeta, né, ungido com chifre de carneiro e tudo, ficou então 102 anos. Depois Zacarias foi assassinado, Salum ficou 1 mês, foi assassinado, Menahem ficou 10 anos e Pecaía 12 anos, mataram Pecaías, aí Peca ficou 20 anos e Osé 9 acabou os anos. Se você somar o período do reinado, vai dar 241 anos, 6 meses e 7 dias. Mas se você pegar pela data histórica, 931 até 722, quando caiu o reino, só dá 209 anos. Então o que aconteceu? Aconteceu que teve vários reis que tinham corregentes. Enquanto eu governava, meu filho governava comigo. Aí conta as duas, tanto contava o período dele como contou o meu. Se tivesse parado, digo ajudei, né, que eu passei a ajudar meu pai, chama corregência. Então teve 32 anos de corregência aqui no Reino do Norte. Esse reino então teve 19 reis, não tem nenhum temente a Deus. O que mais fez a obra de Deus aqui foi o Jeú, que foi levantado para fazer isso, para matar e acabar com a dinastia de Acabe, né? O mais famoso deles eu falaria que seria Acabe. Acabe é aquele rei que enfrentou Elias, né? Casou com a terrível Jezabel, teve uma menina chamada Talia, que veio a ser filha do rei lá de Judá, e teve 2 meninos, que é o Acasias e o Jorão. Ela introduziu o reino de Baal dentro de Jerusalém, fez templo para Baal. Acho que desses aqui, o pior deles seria esse. Seria o pior, mas também seria assim, o mais famoso deles. Né? Jeú seria o mais temente a Deus. Ele andou fazendo, matou, acabou com o templo de Baal, tacou latrina lá, matou os sacerdotes de Baal todinho, eliminou o rei de Judá, eliminou o rei de Israel. Né? Então, o que mais obedeceu a Deus foi Jeú. Mas o mais famoso aqui seria o Acabe. O Onri comprou o terreno, fez a cidade, e o Acabe, filho dele, que reinou 22 anos. E o mais perverso desse também foi, com certeza, foi Acabe, né? Terrível rei. Jeroboão II reinou, o que mais reinou 41 anos. Esse Oséias foi o último rei, né? Onde caiu o reinado do norte na mão do rei Sargão II da Síria. Não fala que houve retorno de cativeiro desse povo, essas 10 tribos foram diluídas, misturadas, né? Levadas para a Síria, para aquelas regiões de lá. Então, eu creio que seja isso aí. O Reino do Norte não teve nenhum regime justo. A capital primeiro foi Siquém, né? Que era uma das cidades de refúgio dos levitas. Depois foi Tirza, durante um períodozinho pequeno aí. E depois, a maioria do tempo, foi Samaria. Né? Samaria começou no reinado de Onri e foi até o final da história. As tribos, que eram as 10 tribos do norte, e eu creio então que nós podemos, nesse período aí, vários profetas trabalharam, né? Obadias, pela ordem, Obadias, depois Joel, depois Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Essa é a ordem. Você tira os profetas do final, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, está falando já do retorno, né? Quando eles estão retornando para Jerusalém. E o Ezequiel e Daniel no tempo do exílio que estiveram em Babilônia. Então, esse é o resumo aqui do Reino do Norte. Nós não temos condição de sair falando de cada um, né? Porque vai tomar muito tempo. Jeroboão foi o primeiro, foi ordenado por Deus, levantado por Abias, né? Levantado pelo profeta, que falou que ia dividir o reino, pegou a capa dele, dividiu em 10 pedaços, deu para ele. Mas ele foi terrível, né? Tinha tudo para ser um homem dirigido por Deus, mas quis fazer a obra no lugar de Deus, né? Ficou com medo. Se Deus tinha entregado o reino para ele, Deus ia providenciar uma maneira, porque o tempo estava em Jerusalém. Então ele falou assim, o povo vai sair daqui, vai tudo para lá. Aí fez um bezerro de ouro em Dan e pôs outro em Berseba. Aí pronto. Começou o desgoverno. E o tempo todinho você vai lendo o livro de Reis, que é o livro que conta a história dos reis de Israel, Crônica só fala de Judá, fala o tempo todinho, mesmo nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, andou no caminho de Jeroboão. Então, assim, tinha tudo e foi rebelde, né?
Vamos ver mais o que podemos destacar aqui desses reis. Creio que não tem. Elá foi assassinado, estava bêbado, né? O Zinri só reinou 7 dias, suicidou, o único rei que suicidou. O Onri, já falei que foi um general do exército, ele controlou Samaria. O Acabe, que é o que tem mais história sobre ele, que é o Jezabel, né? Filho do rei Etibaal. E ele foi morto na batalha lá na Síria. Contra a Síria, ele venceu 2 vezes, a terceira mataram ele, uma flecha a esmo. Né? Ele enfrentou Elias durante muito tempo. Depois também Eliseu, Micaías, filho de Ilá. Acasias era o filho dele, caiu da grade do quarto de Samaria. E nesse período aqui que mandou matar, né? Mandou matar o homem de Deus. Vai buscar o homem de Deus. Aí morreu 51, e depois escapou. Consultou Baal Zebub, esse Acasias. O Jorão é o seguinte filho de Acabe, filho mais novo. Ele teve o período dele, o período de Eliseu, teve um bom tratamento com Eliseu, realizou alguns milagres. No tempo dele é que Naamã foi ser curado de lepra. E também o rei, quando Deus usou 4 leprosos para salvar Samaria da fome, era o rei Jorão. Depois assassinaram ele no vale lá por Jeú, né? Jeú matou o rei. Esse Jeú é um famoso porque ele foi ungido por profeta, né? Não pode confundir, né? Esse Jeú aí foi ungido, parentes, amigos, matou os amigos de Acabe tudo, 42 príncipes de Judá, Jezabel, 70 filhos deles, acabou com eles todinhos. Jeú foi uma pessoa levantada por Deus, só que desviou. Vários foram assassinados, né? Nadab, Elá, Jorão, Zacarias, Salum, Pecaías e Peca. Vários aí desses reis foram assassinados. Depois dele, Joacás, 17 anos, não tem grandes coisas contra ele, falando dele aqui a história. Jeoás derrotou Amazia, que era rei de Judá, e narrou uma dentre as 2 fábulas do Antigo Testamento para ridicularizar as reclamações arrogantes de Amazia. 2 fábulas do Velho Testamento, uma é a parábola do Jotão, contra Abimeleque, de Gideão, e a outra é essa aqui do Joás, quando Amazia ficou todo cheio de si, porque derrotou os edomitas, e veio enfrentar o Joás. Ele mandou uma parábola para ele falando isso. E Jeroboão II é o que mais governou 41 anos, recuperou muitos territórios perdidos. O Zacarias, praticamente é o descendente de Jeú, não reinou quase nada, foi assassinado. Salum, um mês só. O Menahem reinou 10 anos, foi um dos mais brutais ditadores israelitas, subornou o rei Tiglat-Pileser a atacar o reino de Judá. Pecaías também fala pouco, e acaba o governo então na mão de Peca, depois Oséias, foi o último rei, juntou-se em Egito em rebelião contra os assírios. O Peca antes dele, 8 anos são tratados aqui, pois considera que os primeiros 12 anos foram partilhados por a corregência com Manaém e Pecaías. Então é isso aí, o Reino do Norte com seus 19 reis, começou em 931 com Jeroboão, acabou no ano 722 com Oséias. Fica na paz, tchau, tchau.